Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Pedro Dutra, eu sou ligante da Liga de Cardiologia da UFSPA e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a atividade elétrica do coração, que é a aula 2 do módulo de Fisiologia. Vamos começar falando então um pouco sobre as células do coração. A gente tem três tipos de miócitos. As células marca-passo, que são aquelas que se encontram lá no nódulo sinoatrial, e em condições fisiológicas são elas as responsáveis por gerar o estímulo à atividade elétrica do coração. Além delas, a gente tem as células de condução elétrica, que são aquelas que constituem o feixe de His, o feixe de Bachmann, o feixe internodal, e elas são responsáveis por transmitir o estímulo elétrico gerado lá no nódulo sinoatrial de maneira mais rápida e mais eficiente. Além delas, a gente tem as células miocárdicas, que são aquelas responsáveis pela atividade mecânica do coração, pela contração do coração. Para entender a despolarização, então, a gente primeiro tem que entender que no seu estado de repouso, a célula cardíaca ela é polarizada. Ela, no meio intracelular, ela é negativa, carregada negativamente, e no meio extracelular, a gente tem uma positividade. Tá? Isso se deve devido pelo fato de que no meio extracelular predominam cátions sódio e cátions cálcio, enquanto no meio intracelular predominam cátions potássio e proteínas aniônicas, que são proteínas carregadas negativamente, ficam ali bem próximas à membrana celular. Então, o que é despolarização? A despolarização nada mais é do que a inversão desses polos. Ou seja, o meio externo, o meio extracelular, passa a ser negativo e o meio intracelular passa a ser positivo. Isso é a despolarização, esse é o processo de despolarização. E por que ele é importante? Porque ele é o evento elétrico fundamental do coração, ou seja, é a partir desse evento, a partir da despolarização, que vai ser gerada a atividade mecânica do coração. É daí que começa, é por isso que acontece a contração do músculo cardíaco. Tá? E como que ela acontece então? Então vai lá, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois, mas a célula geradora, ela despolariza primeiro, e essa dispolaridade, esse evento, ele é passado de célula a célula, a partir de junções comunicantes que permitem a passagem de cátions que vão estimular esse processo que a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco, mas que vão estimular esse processo de despolarização por todas as células vizinhas. Então, ali na imagem, a gente tem uma célula geradora que despolariza e estimula e propaga a despolarização de célula a célula, até que, por fim, todas as células vão estar despolarizadas. Agora que a gente já falou, então, de despolarização, a gente tem que entender o processo de repolarização, que nada mais é do que a restauração da polaridade de repouso. Então, a célula volta a ser negativa no meio interno e positiva no meio externo. Tá? As bombas de sódio e potássio, elas são responsáveis por restaurar então os níveis iônicos originais, onde o cálcio predomina no meio, o cálcio e o sódio predominam no meio externo e o potássio predomina no meio interno, tá? E esse processo ele é necessário que ele ocorra para que ocorra uma nova despolarização e consequentemente uma nova contração e assim continuamente. Agora, então, que a gente já entendeu os conceitos de despolarização e de repolarização, vamos entender como que ocorrem esses processos, primeiro nas células autoexcitáveis e posteriormente nas células contráteis, tá, do coração. Então, nas células autoexcitáveis, a gente se inicia com um potencial de menos 60 milivolts, tá? Esse potencial é denominado de potencial instável, somente porque ele não tem um estado de repouso e ele é mais positivo ou menos negativo do que o potencial de membrana de repouso das células contráteis, que gira em torno de menos 90 milivolts. Então aqui ocorre a abertura dos canais de sódio, os canais lentos de sódio, tá? E vai havendo um influxo, ou seja, os canais de sódio vão do meio externo, do meio extracelular para dentro da célula, então um influxo de sódio, tá? Um influxo lento.
e esse influxo ocorre até o potencial de dentro da célula, de dentro da parte interna da célula, ficar em torno de menos 40 milivolts, que é quando ocorre então o fechamento desses canais de sódio e se abrem os canais de potássio, os canais de cálcio, tá? E aí quando se abrem são muitos canais de cálcio e o cálcio ocorre um influxo de cálcio muito grande para dentro da célula. Então a célula que era negativa no meio interno passa a ter uma despolarização, uma fase de despolarização rápida, que é quando entra muito cálcio muito rápido e deixa esse potencial que antes era de menos 40 até fica em torno de 5, 10 milivolts positivos, né? Mais 5, mais 10 milivolts. Quando chega nesse ápice de mais 5, mais 10 milivolts, esses canais de cálcio são fechados e daí começa então a repolarização, que é quando se abrem os canais de potássio. E os canais de potássio ocorre então um efluxo, ou seja, o potássio vai de dentro para fora da célula, um efluxo de potássio para restaurar o potencial de membrana inicial, que era de menos 60. Então, após esse fluxo, a gente já viu que as bombas de sódio e potássio restauram os níveis originais dos íons, né? E aí esse processo se repete novamente. A despolarização, então, nas células contráteis não ocorre de maneira espontânea igual nas células autoexcitáveis. Ela precisa de um gatilho. E o que é esse gatilho? Esse gatilho é a passagem de sódio pelas junções comunicantes de uma célula que já foi despolarizada para outra que ainda não foi despolarizada. Então, ali na fase 4, a gente tem uma célula em repouso, né, ali no gráfico, na bolinha 4, a gente tem uma célula em repouso, com potencial de membrana de cerca de menos 85, menos 90 milivolts. E daí ocorre essa entrada de sódio, que gera um aumento no potencial de membrana, um leve aumento para menos 80, menos 85. E esse leve aumento que é responsável por abrir os canais de sódio que vão, de fato, promover a despolarização da célula, né? Então, aqui na fase 0, tem um influxo extremamente abrupto de sódio, né? A gente vê no gráfico aqui que é quase perpendicular e que aumenta o potencial da membrana até mais 10, mais 20. Então, se você perceber aqui, é diferente lá das células autoexcitáveis, que era uma entrada lenta de sódio, aí atingia o limiar, e aí o que causava a despolarização rápida era o influxo de cálcio. Aqui não, aqui já é um influxo muito grande de sódio, não é a despolarização aqui não é causada por influxo de cálcio. Então, quando chega lá no número 1, é porque acabou já o processo de despolarização, a célula já está despolarizada, né? E aí inicia-se então o processo de repolarização. No início, que dá aquela caída um pouquinho mais abrupta ali no gráfico, é porque se abriram os canais de potássio. E aí dá essa caída um pouco abrupta. Só que logo que abre os canais de potássio, ocorre uma diminuição da permeabilidade desses canais de potássio, somado à abertura de canais de cálcio. Então pensa, está saindo potássio e entrando cálcio, que são dois íons positivos. Então acaba que eles se excluem, né? Então as cargas se excluem, se anulam. Então a gente vai ter um platô. O número 2 é um platô. As cargas, o potencial de membrana fica numa constante. E aí por que o platô acaba? Porque os canais de cálcio se fecham e a permeabilidade dos canais de potássio voltam a aumentar, que aí é a fase número 3 ali. E aí ocorre de fato a repolarização mais abrupta até chegar no nível, na fase 4, que é de novo a célula em repouso. E aí o processo vai se repetindo sucessivamente. Agora que a gente já entendeu, então, esses processos de despolarização e de repolarização,
eu queria trazer aqui alguns elementos anatômicos desse sistema excitatório e de transmissão dos sinais elétricos do coração. Eu sei que alguns a gente já citou anteriormente, mas eu queria que essa imagem ficasse gravada na cabeça de vocês, porque ela é extremamente importante para o funcionamento, para o bom funcionamento do coração, né? Então, a gente tem um nódo sinusal lá na parede posterior do átrio direito, perto da entrada da veia cava. A gente tem as vias internodais, que fazem a comunicação entre o nódo sinusal e o nódo atrioventricular. A gente tem os feixes de Bachmann, que transmitem esses sinais, esse impulso do átrio direito para o átrio esquerdo. A gente tem o nódo atrioventricular, ele é muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Temos o feixe de His, que se ramifica em ramo direito e ramo esquerdo do feixe. E tanto o ramo direito quanto o ramo esquerdo, quando chegam lá no ápice do coração, se ramificam nas fibras de Purkinje. Então, esses elementos são muito importantes que vocês tenham bem consolidados, porque faz a diferença na hora de entender o funcionamento fisiológico do coração. Então, falando um pouquinho mais sobre o nódo atrioventricular, por que ele é importante, né? Ele retarda a condução do impulso dos átrios para os ventrículos. Mas daí tu me pergunta, ora, por que isso é importante? Por que tem esse retardo? Por que só não deixa conduzir tudo de uma vez? Porque pensa, se a contração ventricular começa a ocorrer antes do esvaziamento do átrio estar completo, a gente vai ter uma ejeção pouco eficiente, vai ter turbilhonamento do fluxo, não vai ser eficiente a contração nem do ventrículo nem dos átrios. Então, por isso que é extremamente importante para o ciclo cardíaco que ocorra esse retardamento na condução dos átrios para o ventrículo, para que tudo funcione da maneira mais eficiente como deve ser. E por que ocorre, como que é explicada esse atraso, né? Ele é explicado simplesmente porque no nódo atrioventricular a gente vai ter um número de junções comunicantes. Você lembra que a gente viu lá que as junções comunicantes são gatilhos, são elas que causam a excitação e a despolarização nas células contráteis. Então a gente tem uma diminuição no número de junções comunicantes e nessas células do átrio ventricular, de forma que a condução desse estímulo é atrasada. Então, tendo uma visão mais geral do que a gente discutiu aqui até agora, a gente sabe que as células do nódo sinoatrial, elas geram um estímulo elétrico que é transmitido, que gera uma onda de propagação nas células vizinhas por meio das junções comunicantes. E essa onda de propagação elétrica ela é seguida por uma onda de contração. Então, as células vão se despolarizando e elas vão contraindo. É importante ressaltar aqui que as células do nódo sinoatrial, elas são o marca-passo do coração. São elas que ditam o ritmo com que o coração vai bater. Numa pessoa normal, esse ritmo geralmente é de 60 a 100 batimentos por minuto. Mas se há um estímulo vagal, por exemplo, esse número pode estar reduzido, a pessoa pode estar bradicárdica, com os batimentos abaixo de 60 batimentos por minuto. Ou, se há um estímulo simpático, por exemplo, a pessoa pode estar taquicárdica, ou seja, ela pode estar com os batimentos acima de 100 batimentos por minuto. Então, o estímulo ele surge lá no nódo sinoatrial, despolariza todas as células dos átrios, as células vizinhas, e, consequentemente, ocorre a contração dos átrios. Esse estímulo do átrio não é passado diretamente para o ventrículo por causa de um esqueleto fibroso que tem entre o átrio e o ventrículo, e por isso que não se propagam entre as células musculares, entre as células contráteis dos átrios para os ventrículos. Então, o estímulo passa direto para o nó sinoatrial, e do nó sinoatrial para o nó atrioventricular, e do nó atrioventricular, então, esse estímulo é propagado para os ventrículos, passa pelo feixe de His, pelo ramo direito, pelo ramo esquerdo, pelas fibras de Purkinje lá no ápice,
e a contração, então, ela começa do ápice para a base, as contrações do ventrículo. Por quê? Por que isso é importante, né? Porque, ora, para onde que a gente quer bombear o sangue? Não é para a veia cava, para a veia pulmonar, desculpa, para a artéria pulmonar e para a artéria aorta? Então, ambas estão na base do coração. Então, o estímulo tem que ser de contração do ápice em direção à base, e não ao contrário, porque se o estímulo começasse lá na parte do ventrículo mais perto da base, também não ia ter uma ejeção eficiente do sangue que está sendo bombeado para todo o corpo, entendeu? Então é por isso que tem primeiro uma despolarização do ápice e seguidamente do restante do ventrículo. Essas foram as minhas fontes que eu usei para montar a aula e obrigado, espero que tenha gostado.